Ontem eu vi um vídeo aqui no YouTube de um rapaz comentando como que a nossa postura pode influenciar no comportamento alheio. Ele estava contando a história da Marilyn Monroe, que ela estava andando com o seu fotógrafo habitual pelas ruas de algum lugar, eu não lembro onde, e ela estava andando como uma mulher normal pela rua. E o fotógrafo falou assim: Nossa, ninguém está te reconhecendo. Aí ela virou e falou assim para ele: Você quer que me reconheçam? Então preste atenção. Ela não mudou a roupa, ela não mudou a maquiagem, não fez absolutamente nada diferente na aparência. Ela simplesmente ajeitou a postura e começou a andar como a Marilyn Monroe. Imediatamente, as pessoas à volta começaram a perceber quem ela era, começaram a querer pegar autógrafo, começaram a reconhecer ela. E isso me fez pensar na minha própria experiência. Quando eu comecei a me sentir uma pessoa merecedora, eu contei no vídeo anterior, né, no meu processo de emagrecimento, antes eu não me sentia merecedora, antes eu estava passando por um momento difícil na minha vida, né, alguns anos difícil, e eu não me sentia merecedora, eu não me sentia bonita. Quando eu comecei esse processo de voltar a ser quem eu era, eu comecei com pequenas atitudes, lembra? E eu percebi, gente, que quando eu emagreci, comecei a botar minhas roupas e comecei a me reconhecer, a pessoa que eu era lá atrás e não estava me reconhecendo mais, eu comecei a me reconhecer, eu mudei a minha postura. Não foi só as roupas que mudaram, né, que eu voltei a usar, mas a minha postura com relação à vida. Eu andava de cabeça erguida, eu andava é, achando que eu merecia ser bem tratada pelas pessoas, eu merecia ter um bom relacionamento com alguém, né? Porque eu era aquela pessoa que estava no lugar que já vivia a realidade que eu queria viver, né? Eu não precisaria atrair um relacionamento, uma pessoa para me sentir bonita, merecedora. Eu já era a pessoa que merecia aquele relacionamento, né? Então eu não me preocupava mais com isso, porque eu andava de cabeça erguida, eu andava feliz, eu andava com o ombro aberto, sabe? Eu percebi essa minha postura, essa minha mudança de postura. E, consequentemente, gente, a realidade externa começou a mudar também, né? Comecei a atrair mais olhares, eu comecei a conhecer mais pessoas, pessoas do meu passado voltaram, pessoas que, sei lá, quase 30 anos que eu não via, apareceram na minha vida, reapareceram na minha vida, e eu recebia muitos elogios de homens, de mulheres, então isso refletiu no exterior. Não foi o meu processo de emagrecimento, que simplesmente começou a chamar a atenção das pessoas para minha nova aparência. Não foi só isso. Foi a minha postura diante da vida que com certeza mudou o comportamento das pessoas à minha volta também, porque eu falava melhor, eu não tinha vergonha de me expor, eu não tinha vergonha de falar, eu não andava de cabeça baixa, eu não andava com roupas largas, né? Eu comecei a me vestir de uma forma mais bonita, né? Mais interessante. Então, é toda uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança interna, uma mudança de postura. E isso me fez lembrar também de uma conversa que eu tive com uma senhora, que ela disse que quando ela saía com as amigas dela para barzinho, para algum restaurante, para dançar, a moça que chamava mais atenção nem era a mais bonita. E ela falava que ela não entendia o motivo de, nos lugares onde elas chegavam, aquela senhora, aquela mulher, chamar tanta atenção, né, tantos olhares. E aí eu conversei com ela sobre isso, né? Qual é a postura dessa pessoa, dessa senhora? Ela anda de cabeça baixa, ela anda de cabeça erguida? Como é que ela se porta no ambiente? Ela se acha merecedora? E ela falou, realmente, ela nem é a mais bonita, porém ela se veste bem, ela anda de cabeça erguida, ela é simpática, ela fala com todo mundo, ela é agradável e por isso ela atrai mais olhares. Então, gente, é importante você entender que não é nada externo que está bloqueando a sua vida, que está impedindo você de ter um relacionamento, que está impedindo você de conseguir um emprego, que está impedindo você, sei lá, de conquistar os teus sonhos. Não é externo, é uma mudança interna. Se por algum motivo você não é essa pessoa,
você não se sente essa pessoa merecedora, você não se sente essa pessoa que vive essa realidade, o que que você pode fazer hoje para começar um passo pequeno para você começar a se sentir como já vivendo essa vida? Por exemplo, a gente falou aqui da questão do relacionamento, mas digamos que você queira um emprego, um trabalho, qual cargo que você quer? Qual o cargo que você acha que realmente vai fazer a sua vida é, melhorar, que vai fazer você crescer, que vai fazer você realizar os seus sonhos? E o que que você precisa ser para estar nesse cargo? Ah, eu preciso. As pessoas que estão nesse cargo, elas têm curso de inglês, elas sabem falar inglês fluente. Então você vai lá e se matricula no curso de inglês. Ah, não, esse cargo precisa de uma pessoa que saiba se comunicar bem, falar bem. Vai lá estudar oratória, vai fazer um curso, vai fazer um treinamento, vai treinar a falar em público. Então, são nos pequenos movimentos diário que a sua vida vai sendo moldada, que você vai se tornando a pessoa que vive a realidade que você quer viver, tá? Então não é você criar a sua realidade com esforço, é você se tornar a versão sua que vive aquela realidade. E o resto é consequência. O resto vem por ressonância. O resto vem sendo atraído, as oportunidades vão aparecer, a sua postura mudando, o seu comportamento diante do mundo mudando, o mundo também vai mudar para você e as coisas vão começar a acontecer sem você perceber. Quando você menos esperar, você já vai estar vivendo aquela vida que você sonhou tanto viver. Mas começa sempre com uma postura interna sobre você se tornar a pessoa que você quer ser quando estiver vivendo aquela vida. E não esperar aquela situação acontecer, esperar você ganhar dinheiro, esperar você estar num relacionamento, esperar você ter o emprego para poder ser aquela pessoa. Não, você tem que ser hoje, começar a ser hoje a pessoa que vive aquela vida, porque o resto vem por ressonância. Uma ajuda que eu tive para começar a entender que eu era merecedora, antes mesmo de estar vivendo a vida que eu queria, né, de ter algumas experiências que eu vivo hoje, mas não tinha naquela época, foi o fato de eu me entender, me compreender. E eu sei que, por exemplo, no meu caso, algo que me deixa muito feliz, muito alegre, é ouvir músicas e ouvir determinadas músicas. Mais especificamente, no meu caso, músicas da minha época de adolescência, de juventude, né? Que eu tinha sonhos ainda, que eu não tinha tantas crenças, não tinha passado por tantos perrengues na vida. Então, naquela época eu tinha muitos sonhos e eu ouvia algumas músicas, sonhava em ter a vida que eu queria ter, né? Então, o que que eu fiz? Me conhecendo, e eu sei que para ser mais fácil, para você conseguir a vida que você quer, você precisa de circuitaria neural. Você precisa convencer o seu cérebro, né? Você precisa criar no seu cérebro a informação que você é essa pessoa que vive a vida que quer, tá? Então, como é que eu faço isso? Conhecendo a forma como eu funciono, conhecendo como que o meu cérebro e sistema nervoso funcionam, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a ouvir músicas daquela época da minha adolescência, né, da juventude, e nesses momentos que eu ouvia essas músicas, eu me entregava a devaneios. Eu me entregava completamente a sonhar, já vivendo ali, sabe? E eu me sentia tão bem, eu me sentia tão feliz, eu me sentia tão realizada, sabe? Fazendo esse ritual, sabe? Que eu fiz por tanto tempo isso, gente, que hoje isso virou digamos, a minha técnica preferida para mudar o meu estado emocional. A gente sabe que quando a gente está no estado emocional ruim, não acontecem coisas boas. A gente entra no modo de sobrevivência, o corpo libera cortisol, e aí funções básicas começam a ser paralisadas para priorizar a sobrevivência, o sistema imunitário começa a ficar debilitado, você pega doença com facilidade, enfim, é todo um processo bioquímico que acontece. E a gente sabendo disso, a gente tenta evitar, né? Óbvio que nem sempre a gente consegue ficar o tempo todo feliz, né? O tempo todo sorrindo.
Mas a gente conhecendo como a gente funciona, né, essa máquina aqui, a gente consegue usar de mecanismos de protocolos para alterar o estado emocional que, a longo prazo, por um tempo relativamente longo, não faz bem para a nossa saúde. Então, conhecendo isso, o que eu comecei a fazer com frequência, né? Eu frequentemente ouvia músicas, o máximo que eu podia, o máximo de tempo que eu podia durante o meu dia, durante a minha rotina. Eu colocava, eu criei uma playlist, eu colocava essas músicas e eu ficava me imaginando, vivendo aquela vida com aquela música. Então, o que isso foi acontecendo, né? O que isso foi fazendo na minha mente? A minha mente começou a acreditar que eu realmente era poderosa, que eu realmente era uma mulher merecedora, que eu realmente ia viver aquilo, porque eu estava pronta para viver. Porque o estado de felicidade, de alegria, banha o nosso organismo com hormônios de prazer, de ocitocina, de dopamina, tá? E isso fortalece, isso cria novas conexões neurais e faz a gente se aproximar dessa vida. O nosso sistema nervoso, ele quer buscar mais prazer, ele quer dopamina, ele quer ficar viciado, sim. Então a gente sabendo disso, treinando o nosso cérebro e sistema nervoso numa dopamina boa que me leve aonde eu quero chegar, isso é inteligência emocional. Isso é você saber se entender, é lidar com o seu corpo, é lidar com o seu organismo, tá? De uma forma racional, porém de uma forma inteligente. Então eu comecei a fazer isso, gente. Eu começava a ouvir música devaneando, fazer isso o máximo que eu podia, quantas vezes eu pudesse fazer, eu tivesse oportunidade de fazer durante o meu dia. E eu vivia quase o dia inteiro no estado de alegria, no estado de felicidade. E aí, quando eu entrei para academia, né, depois que eu emagreci e tal, porque eu não conseguia ficar numa academia mais de 2 meses. Quando eu entrei na academia, o que eu fiz? Eu usava essa mesma playlist para fazer os exercícios. E o que meu organismo entendeu? O que o meu organismo, meu cérebro, sistema nervoso associou? Coisa boa. Associou que fazer exercícios, né, puxar ferro, pegar peso, era maravilhoso para mim. Então eu criei no meu corpo um novo caminho neural, um caminho neural que entenda que fazer exercício é maravilhoso. Entende como é que funciona o cérebro e o sistema nervoso? Quando você não está aleatório na vida, inconsciente aí, só vendo notícia, no grupinho de pessoas que só reclamam da vida, reclamam do chefe. Você entende a importância de você saber onde você se colocar, como se portar e como se treinar para ter a vida que você quer viver? Bom, espero ter ajudado com esse vídeo você a perceber como que você pode se tornar a pessoa que você quer viver, né? A pessoa que vive a realidade que você quer viver. Coloca aqui para mim nos comentários se ficou alguma dúvida, se você já tem um ritual onde você conhece a si mesmo e você consegue criar novos caminhos neurais, porque é tudo sobre isso, gente, tá? Isso aqui é uma máquina e a gente precisa saber programar. E não deixar o inconsciente coletivo, a mídia, tudo que está aí fora, programar a nossa vida, o nosso comportamento. A gente tem que estar presente e consciente para entender e programar a nossa própria vida, porque é se tornando a pessoa que vive a realidade que você consegue realmente criar aquela realidade. Um super beijo e até o próximo vídeo.